a minha esposa, ela não é de falar muito, assim, dessas questões, mas ela é de escrever, ela escrever. Aí ela escreveu assim, ó, ela escreveu um texto desse tamanho para mim e mandou pelo WhatsApp. Mandou um texto desse tamanho e mandou pelo WhatsApp. Eu li, né, aquele texto grande, me puxando a orelha, né? Eu li, aí eu escrevi duas frasezinhas, ó. Me perdoa, não vai acontecer mais. Mandei para ela. Na terça-feira, quando eu acordei, e quando eu comecei a conversar com a minha esposa, ela falou assim: Você pensa que está tudo bem. Você pensa que está tudo bem. Você pensa que está tudo bem. Eu disse, mas como assim? Ela disse, então, eu, eu mandei para você, eu mandei para você um jornal, eu mandei para você uma carta, eu mandei para você um texto. E você escreveu para mim duas frasezinhas? Não. Ela queria que eu escrevesse também um texto maior para ela, desse mais importância, mais valor no que ela escreveu, né? Aí eu disse para a Rose, eu não vou trabalhar hoje pela manhã, eu estou tranquilo, então vamos conversar um pouquinho. Aí eu disse assim, Rose, o que em mim te entristece? O que em mim te incomoda? O que em mim chateia você? O que em mim te entristece? O que em mim chateia você? Diz para mim. Gente, por que eu dei essa oportunidade para a irmã Rosemary? Você não tem noção, gente. Você não tem noção. A minha esposa falou para mim tantas coisas, na boa, numa conversa tranquila. Ela mostrou para mim tantas coisas no meu comportamento que entristecia ela, que eu não tinha noção, que eu nem imaginava. Como essa conversa é boa, gente? Como esse tipo de conversa é saudável? Como esse tipo de conversa é construtiva? Como esse tipo de conversa nos faz crescer, melhorar, avançar? Ela começou a falar para mim: olha, você lembra disso lá nos Estados Unidos, quando a gente estava lá? Você lembra? Você lembra disso que aconteceu lá no Arraial, no SOS? Ah, eu lembro. Você lembra disso? Então, tudo isso me entristeceu. Eu disse, sério? Tinha coisa que eu fazia, assim, com a maior inocência. Nunca imaginei que aquilo chateava a minha esposa. Só que agora eu sabia. Aquilo que você não conhece, certo? Você não corrige. Aquilo que você não sabe, você não corrige. E essas conversas difíceis são boas porque você fica sabendo do que você não sabia. E aí você vai consertando, você vai corrigindo, você vai colocando no lugar as coisas. Quando ela disse tudo aquilo, eu fui anotando na minha caderneta mental, não é? Eu fui anotando, fui anotando. Aí eu disse para ela o seguinte, Rose, tudo que você me diz e que faz sentido, presta atenção. Tudo o que você me diz e que faz sentido não vai acontecer mais. Eu quero te pedir perdão, tá? Eu quero te pedir perdão de coração. Eu quero te pedir perdão. E isso que você falou para mim e que te incomoda, te chateia, te entristece, não vai acontecer mais. E eu quero que você me perdoa. Eu reconheço que não fui feliz e não fiz como deveria ter feito. Me perdoa? Aí ela me perdoou e ela disse, mas eu quero que você fale para mim também. O que é que em mim te entristece? O que é que em mim chateia você? O que é que em mim te incomoda? Foi uma conversa muito boa, eu pude conversar com ela também vários aspectos. Nós saímos dessa conversa muito melhor. Nós saímos dessa conversa muito mais
um pouco mais maduros. Nós saímos dessa conversa um pouco melhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse tipo de conversa você tem na sua casa? A palavra do Senhor, na Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 6, diz assim: Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A terceira dor de muitos casais. Minha esposa nunca reconhece o seu erro, por isso ela nunca pede perdão. Meu marido nunca reconhece o seu erro, por isso ele nunca pede perdão. Olha o que a Bíblia diz. Deus resiste ao soberbo. Jesus disse assim, olha, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, escute, por favor. Casamento, antes de qualquer coisa, é a escola da humildade. Casamento é a escola da humildade. Quando alguém me pergunta, Josué, existem pessoas que são compatíveis? Não. Não existe. Sabe por que não existe pessoas que são compatíveis? Porque, olha só, eu vim de uma cultura familiar, minha esposa veio de outra. Eu vim de um sistema de educação na família, minha esposa veio de outra. Eu tenho um tipo de temperamento, minha esposa tem um outro tipo de temperamento. Eu tenho gostos diferentes dos gostos da minha esposa. Eu sou macho, minha esposa é fêmea. Percebe? Nós somos diferentes em muitos aspectos. Nós somos diferentes em muitos aspectos. Olha, a minha esposa tem um nível de maturidade cristã. Eu tenho um outro nível de maturidade cristã. Então, nós somos incompatíveis, tá? Sem contar que nós dois somos pecadores, nós dois somos pecadores, entendeu? Em processo de cura, libertação e restauração. É muita incompatibilidade. Aí você me pergunta, Josué, então, qual é o segredo? Se o casamento tem mais de 37 anos. Josué, qual é o segredo? Já que não há duas pessoas compatíveis. Bom, o segredo é humildade para reconhecer os erros e pedir perdão e liberar perdão. O grande segredo dos casamentos de sucesso é humildade para reconhecer o erro e humildade para pedir perdão, humildade para liberar perdão. É muito complexo quando ele ou ela não reconhece o erro. É muito complexo quando ele ou ela não reconhece o erro. É preciso reconhecer o erro. Por exemplo, quem não erra? Quem não erra? Eu me lembro que um dia eu disse assim para minha esposa, ô Rose, vê para mim aí qual é o horário e qual é o aeroporto onde vamos pegar o avião amanhã. Ela falou assim, ela olhou e falou, ô Jô, nós vamos para Viracopos, e o horário do voo é 9 horas. Como eu moro longe, nós saímos de casa tipo 6:30 da manhã, né, e fomos para o aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, né, eu estava empurrando assim as malas, e eu disse assim para minha esposa, ô Rose, confirma aí para mim o horário, a empresa, confirma aí. Quando ela olhou,
Ela falou assim, Jô do céu, não é Viracopos, o aeroporto é Guarulhos. Isso significava, perdemos o voo, perdemos a passagem, para comprar outra passagem aqui vai ficar muito mais caro, vamos chegar tarde. Olha, só sei que as implicações daquele erro eram grandes. O que eu fiz? Aí eu ensino todo mundo, você respira fundo, respira fundo, aí você começa a contar até 10, né, orando. É, né, Júnior? Você começa a contar até 10 orando, né? Aí você conta assim, ó, 1, quem não erra? 2, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. 3, o amor é paciente. 4, eu carrego o nome, que é o nome de Jesus, esse nome não pode ser envergonhado. 5, Espírito Santo, me ajuda a ser bênção para a vida da minha mulher. Sabe, no final você já perdoou a esposa, você já serenou o seu coração, você já está com uma outra postura, aí muda tudo. Aí muda tudo. Muda tudo. Gente, os casais que vivem bem, os casais que transformam a casa em um lugar de bênção, os casais que fazem da sua casa uma extensão do céu, são aqueles que sempre reconhecem o seu erro e pede perdão e também libera perdão quando erra. Nós, seres humanos, nós somos passíveis de cometer erros. Aonde houver um ser humano, haverá pessoas cometendo erro. Por isso, preste atenção, porque isso é muito importante. Quando você erra, você pede perdão. Quando você erra, você reconhece que errou. Quando você erra, você tem a humildade de chegar para o seu cônjuge e dizer: me perdoa, eu errei. Me perdoa, eu errei e isso não vai acontecer mais. Eu me lembro. Eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou repetir porque é importante. Tem pessoas que, quando olham para mim e para minha esposa, acham que nós somos dois anjos em estado de glória que Deus esqueceu aqui. Mas não é verdade. Nós erramos como qualquer outro casal. Nós erramos como qualquer outro casal. Eu erro, a minha esposa erra. Nós erramos como qualquer outro casal erra. Nós estávamos viajando para Santa Catarina e nós íamos ministrar lá para casais, né? Só que no meio do caminho nós começamos a brigar. No meio do caminho a gente começa a brigar. Eu falo com a minha esposa, ela também fala assim forte comigo. Aí eu falava A, ela entendia B, ela falava B, eu entendia A. Só sei que foi ficando assim complexo, entendeu? Ela se irritou, eu me irritei. Chegou um momento, e a gente indo para o aeroporto. Sexta-feira. Chegou um momento que eu falei assim, Rose, sabe de uma coisa? Olha, a gente não está bem, a gente está mal, eu estou falando A, você entende B, você fala B, eu entendo C. Então, vamos fazer o seguinte, me deixa no aeroporto, me deixa no aeroporto. E eu vou sozinho, você volta para casa, porque não vai dar certo. Me deixa no aeroporto. Aí ela disse assim, não, eu vou com você. Eu vou com você, vou sentar lá na frente e quero ver como é que você vai falar para casais. Quero ver como é que você vai ensinar para casais. Ai, ai. Aí, gente, presta atenção. Aí ela foi comigo, né? Ela foi comigo e quando eu cheguei no hotel, ela
mal, aquele clima ruim, né? Daí eu falei, Rosa, eu quero te pedir perdão aí. Sabe, mas eu fiz um pedido de perdão meia boca, só para dizer que estava bem, né? Que eu precisava pregar, né? Eu pedi perdão assim para ela e tal, e conversamos. Aí, gente, foi difícil pregar aqui. Meu Deus, a Rose sentada na minha frente, assim, ó, com um papelzinho, assim, anotando tudo, né? Eu ficava imaginando o que passava na cabeça dela quando eu estava ensinando lá. Acho que passava assim, hipócrita, hein? Tá ensinando aí, mas lá no carro, eu fiquei imaginando o que passava na cabeça da minha esposa. Bom, terminou o trabalho no domingo, segunda-feira, voltamos para casa, né? Voltamos para casa. Na terça-feira, na terça-feira não, voltamos para casa na segunda. Na segunda-feira à tarde, eu fui para o meu escritório e ela mandou para mim um texto desse tamanho no WhatsApp. Porque a minha esposa, ela não é de falar muito, assim, dessas questões, mas ela é de escrever. Ela escrever. Aí ela escreveu assim, ó. Ela escreveu um texto desse tamanho para mim e mandou pelo WhatsApp. Mandou um texto desse tamanho e mandou pelo WhatsApp. Eu li, né, aquele texto grande, me puxando a orelha, né? Eu li, aí eu escrevi duas frasezinhas, ó. Me perdoa, não vai acontecer mais. Mandei para ela. Na terça-feira, quando eu acordei, e quando eu comecei a conversar com a minha esposa, ela falou assim: Você pensa que está tudo bem. Você pensa que está tudo bem. Você pensa que está tudo bem. Eu disse, mas como assim? Ela disse, então, eu eu mandei para você, eu mandei para você um jornal, eu mandei para você uma carta, eu mandei para você um texto. E você escreveu para mim duas frasezinhas? Não. Ela queria que eu escrevesse também um texto maior para ela, desse mais importância, mais valor no que ela escreveu, né? Aí eu disse para a Rose, eu não vou trabalhar hoje pela manhã, eu estou tranquilo, então vamos conversar um pouquinho. Aí eu disse assim, Rose, o que em mim te entristece? O que em mim te incomoda? O que em mim chateia você? O que em mim te entristece? O que em mim chateia você? Diz para mim. Gente, por que eu dei essa oportunidade para a irmã Rosemar? Você não tem noção, gente. Você não tem noção. A minha esposa falou para mim tantas coisas, na boa, numa conversa tranquila. Ela mostrou para mim tantas coisas no meu comportamento que entristecia ela, que eu não tinha noção, que eu nem imaginava. Como essa conversa é boa, gente? Como esse tipo de conversa é saudável? Como esse tipo de conversa é construtiva? Como esse tipo de conversa nos faz crescer, melhorar, avançar? Ela começou a falar para mim: olha, você lembra disso lá nos Estados Unidos, quando a gente estava lá? Lembra? Você lembra disso que aconteceu lá no Arraial, no SOS? Ah, eu lembro. Você lembra disso? Então, tudo isso me entristeceu. Eu disse, sério? Tinha coisa que eu fazia, assim, com a maior inocência. Nunca imaginei que aquilo chateava a minha esposa. Só que agora eu sabia. Aquilo que você não conhece, certo? Você não corrige. Aquilo que você não sabe, você não corrige. E essas conversas difíceis são boas porque você fica sabendo do que você não sabia. E aí você vai consertando, você vai corrigindo, você vai colocando no lugar as coisas. Quando ela disse tudo aquilo, eu fui anotando na minha caderneta mental, não é? Eu fui anotando, fui anotando. Aí eu disse para ela o seguinte, Rose, tudo que você me diz e que faz sentido, presta atenção,
tudo o que você me disse e que faz sentido não vai acontecer mais. Eu quero te pedir perdão, tá? Eu quero te pedir perdão de coração, eu quero te pedir perdão. E isso que você falou para mim e que te incomoda, te chateia, te entristece, não vai acontecer mais. E eu quero que você me perdoa. Eu reconheço que não fui feliz e não fiz como deveria ter feito. Me perdoa? Aí ela me perdoou e ela disse, mas eu quero que você fale para mim também. O que é que em mim te entristece? O que é que em mim chateia você? O que é que em mim te incomoda? Foi uma conversa muito boa, eu pude conversar com ela também vários aspectos. Nós saímos dessa conversa muito melhor. Nós saímos dessa conversa muito mais, um pouco mais maduros. Nós saímos dessa conversa um pouco melhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse tipo de conversa você tem na sua casa? Esse tipo de diálogo você tem com o seu cônjuge? Esse tipo de bate-papo você tem aí na sua casa? Essa é uma das dores dos casais. Esta é uma das dores dos casais. Os casais precisam aprender a conversar. Os casais precisam aprender a dialogar. Os casais precisam aprender, gente. Os casais precisam aprender a conversar, a dialogar, a discutir. Certo? Você pode ir fazendo a sua pergunta aí, você pode dando o seu like. Bom, agora eu quero responder algumas perguntas, tá? Agora eu quero responder algumas. Você chegou a anotar alguma pergunta aí? Fala aí, a primeira pergunta. Fala bem alto aí para o pessoal ouvir aí, vai lá. Então, eu quero responder algumas perguntas agora e você não sai daí, porque no final eu quero orar com você, eu quero ministrar a bênção sobre a sua vida, tá bom? E eu quero que você esteja comigo aqui. Vamos lá. Pastor, meu esposo me traiu, perdoei, mas ele continua com os contatos das mulheres no celular, as mulheres que ele traiu. O que devo fazer? Tem uma no trabalho e outra no mesmo condomínio. Não consigo confiar mais. Bom, o marido traiu e continua conversando com as pessoas envolvidas nessa traição. Sabe, eu sempre que falo sobre lidando com as feridas do adultério, eu digo que o caminho para a cura passa exatamente por aí. É uma confissão sincera seguida de uma mudança radical. Confissão sincera seguida de uma mudança radical. O que Jesus disse? Se o teu olho direito faz você pecar, arranca. Porque é melhor entrar no céu com um olho do que no inferno com os dois. Se a tua mão direita te faz pecar, corta. Porque é melhor entrar no céu com uma mão do que no inferno com as duas. Então, o caminho para a cura das feridas provocadas pelo adultério passa exatamente por aí. Passa exatamente por aí. É uma confissão sincera e uma mudança radical. Tem que arrancar? Vamos arrancar. Tem que cortar? Temos que cortar. Por quê? Porque presta atenção, gente. Se o marido teve problema com duas mulheres e diz que se arrependeu, confessou, mas continua envolvido com essas pessoas, então essa confissão não foi seguida por uma mudança radical. Ele não arrancou o que precisava ser arrancado, ele não cortou o que precisava ser cortado. João, deixa eu ver aqui uma pergunta que acho que é muito importante, ó. Quando devo dizer ao meu filhinho sobre a razão pela qual o pai foi embora? Quando eu devo dizer ao meu filhinho a razão pela qual o pai foi embora? Eu tenho dito para as mães e para os pais que, independente do que aconteça, a figura do pai para o filho precisa ser preservada.
A figura da mãe para o filho precisa ser preservada. Não é prudente, não é sensato, não é coerente a mãe destruir a imagem do pai para o filho. O pai destruir a imagem da mãe para o filho. Não. Até porque, mesmo que tenha havido uma traição, mesmo que tenha havido qualquer outro problema, o papel da mãe é dizer: olha, o pai foi embora porque a gente não estava se entendendo mais, o pai foi embora porque nós não tínhamos mais como caminhar juntos, porque nós pensamos de forma diferente, certo? Seu pai tem uma maneira de enxergar e de ver a vida, eu tenho outra. E em vez de nós ficarmos aí guerreando entre nós, a gente preferiu cada um seguir o seu caminho e em paz, tá? Ele é seu pai, ela é sua mãe e acabou, sabe? Então, é importante que você preserve a figura do pai para o filho, a figura da mãe para o filho. Uma outra pergunta está aqui, ó. Como podemos funcionar como família? Sinto que meus filhos são meus e os dele são dele. Esse aqui é um problema sério. Sempre que uma mulher me procura, sempre que um homem me procura, ô Josué, o que eu faço? Eu estou namorando com um homem que já tem filhos. Ah, eu estou namorando com uma mulher que já tem filhos. E hoje, cada vez mais está crescendo o número de duas pessoas que se casam já trazendo filhos do primeiro casamento. Eu costumo dizer para os casais, tudo aquilo que é conversado não é caro. Tudo aquilo que é conversado não é caro. Tá? Antes de casar com a minha esposa, a gente conversou sobre muitas coisas. Muitas coisas. Por isso que a gente não tem problema de se entender, porque a gente conversou antes. A gente dialogou antes, a gente colocou na mesa antes. Eu sei que tem muita gente me ouvindo agora, outros que vão me ouvir depois. Se você está namorando com um homem que tem filhos do primeiro casamento, se você está namorando com uma mulher que tem filhos do primeiro casamento, essa questão dos filhos precisa ser colocada na mesa. Um dia a minha esposa disse para uma mulher assim, ó: seu namorado tem filho? Ah, tem. Você vai ter que amar mais o filho dele do que ele, senão vocês vão ter problema. Ah, sua namorada tem filhos, você vai ter que amar mais os filhos dela do que ela, senão vocês vão ter problema. Preste atenção, não existe ex-filho, não existe ex-mãe. Se isso não for muito bem conversado, muito bem resolvido, passa a ser a causa do inferno. Passa a ser a causa dos conflitos intermináveis. Passa a ser a causa da grande confusão. É preciso conversar antes. É preciso tratar disso antes. Até porque os filhos não têm culpa depois do que acontece entre vocês. Então, antes de assumir um compromisso com alguém que já tenha filhos do primeiro casamento, converse, dialoguem, estudem. Veja, a mulher vai ter que adotar como se fossem seus filhos. O homem vai ter que adotar como se fossem seus filhos. Seus filhos. Certo? Mais uma pergunta, Júnior. Fui casada durante 12 anos, fiquei viúva há 2 anos. Vou me casar novamente daqui a 3 meses. Ele, futuro marido, foi traído há 3 anos e perdoou, mas não teve restauração no casamento. Qual o seu conselho para nós? Veja só, sempre que você se envolve com uma pessoa que já teve problema no primeiro relacionamento, é muito importante você ver o que aconteceu, o porquê aconteceu. A gente precisa aprender com os erros dos outros. Veja só, você já ouviu aquela frase que os inteligentes aprendem com os próprios erros, os sábios aprendem com os erros dos outros. Olha só, os inteligentes aprendem com os próprios erros, os sábios
aprende com os erros dos outros. Uma pessoa sábia, ela não erra para aprender. Ela olha para os erros dos outros e aprende. Então, os erros que foram cometidos lá precisa ser pedagógico, ou seja, os erros precisam ser pedagógicos para que não se cometa o mesmo erro aqui. Esse é meu conselho para você, vocês dois, antes de casar. Inclusive, eu quero convidar vocês para vir aqui no SOS Casamento. Ah, pastor, mas não, vem aqui no SOS Casamento. Eu tenho convidado agora casais de noivos para vir no SOS Casamento, porque aqui você vai aprender o que não fazer e o que fazer. Então, sentem vocês dois e conversem sobre o que nós podemos aprender com os erros do passado para que não aconteça a mesma coisa com a gente no presente. Isso é muito importante, tá? Como ser curada do divórcio de meus pais a fim de não repetir o fracasso? Será que eu necessariamente terei um casamento desfeito por ser produto de um lar desfeito? Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Preste atenção. Primeiro, você precisa casar no Senhor, não é? Segundo, você precisa casar consciente de que casamento é uma viagem para toda a vida. Terceiro, quanto tempo se estuda para ser médico? Quanto tempo se estuda para ser advogado? Quanto tempo se estuda para ser professor universitário? Quanto tempo se estuda para ser engenheiro? Quanto tempo se estuda para pilotar um avião? Agora, quanto tempo os casais estudam para casar? Quanto tempo os casais estudam para ser marido? O homem estuda para ser marido. Quanto tempo o homem estuda para ser esposa? Quanto tempo o homem estuda para ser pai? Quanto tempo o homem estuda para ser mãe? O grande problema é que a maioria se casa sem estudar, sem ler um livro, sem ouvir conselhos de um mentor. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então você precisa escolher de forma correta, casar no Senhor. Você precisa ler bons livros, ter mentores e ter um coração ensinável. Aí está o segredo. E a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, praga nenhuma chegará na sua tenda, inclusive o divórcio, ok? Bom dia, pastor. Quando em um casamento um só deseja continuar, mas o outro não gosta mais do companheiro, o melhor é divorciar? Veja só, nem Deus faz quando eu não quero. Nem Deus faz quando a minha esposa não quer. É interessante que quando Jesus encontrou-se com aquele cego de Jericó, Jesus fez uma pergunta para ele, né? Quando Jesus encontrou com o cego de Jericó, Jesus fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres? Por quê? Porque o querer é o início da mudança. O querer é a semente da mudança. Deus respeita a sua decisão. Deus respeita a sua escola. Eu costumo dizer que Deus não estupra a mente de ninguém. Deus não violenta o coração de ninguém. Por isso que está escrito na Bíblia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir-me, olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha e abrir a porta, Deus não arromba a porta. Deus não estupra a mente. Então, se o seu marido não quer e ele é resistente e insiste, como continuar? Como continuar? Deixa eu responder uma pergunta aqui, Júnior. Ó, já se passaram 2 anos desde que meu marido se divorciou de mim. Por que não consigo sentir-me à vontade com os homens? Sabe, toda separação deixa marcas profundas. Toda separação deixa traumas.
Toda separação deixa marcas por causa da frustração. E se você não tomar cuidado, você pode alimentar um pensamento de que nenhum homem mais presta, de que todos os homens são iguais. E de repente você sofreu tanto no seu casamento, você sofreu tanto ao lado de um homem que não foi bom para você, que você acha que agora todos os homens são de má índole, todos os homens são infiéis, todos os homens são agressivos, todos os homens são estúpidos, todos os homens são insensíveis. E não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Você precisa se libertar dessa crença limitante que existe dentro de você, de que de repente todos os homens são iguais àquele homem que te fez infeliz, que te fez infeliz. Estou divorciada agora. Como saber quando vou estar pronta para casar-me de novo? Estou divorciada, não é? E vou saber como saber quando vou estar pronta para casar-me de novo? Deixa eu dizer, uma das coisas que você precisa tomar muito cuidado é não querer se envolver com outras pessoas apenas para se vingar do seu marido, do seu ex-marido. E aqui está um grande problema. Às vezes, desiste da namorada ou da noiva ou da esposa ou vice-versa, e aí vai atrás de uma outra pessoa sem orar, sem pedir orientação, sem ponderar tudo, só porque ou quer se vingar ou por causa de uma carência crônica. Ô, gente, dá um like aí agora. Dá um like aí, ó. Dá um like. Nós estamos com mais de 700 pessoas aqui na sala e só com 541 likes. Dá um like aí, vamos lá, dá um like aí. Todo mundo dando um like, vamos lá, todo mundo dando um like. Vamos ter aí 700 likes, vamos lá, todo mundo dando um like. Ok. Então presta atenção. Desculpem. Antes de qualquer coisa, presta atenção, antes de qualquer coisa, tire um tempo para você, tá? Tire um tempo para você. Invista em você. Você que se divorciou, invista em você. Cuide do seu coração, cuide das suas emoções, cuide da sua espiritualidade, busque ao Senhor, tenha uma disciplina espiritual, ou seja, pratique as disciplinas espirituais. Tenha um tempo a sós com Deus todos os dias, orando, lendo a palavra, adorando. Cultive bons relacionamentos. Se envolva com a vida da igreja. Se envolva com a vida da igreja. Faça novas amizades, tá? E vai guardando o seu coração. Vai guardando o seu coração. E agora, nesta caminhada sozinha, vai orando. Senhor, no seu tempo, prepara alguém para mim. Senhor, no seu tempo, prepara alguém para mim, Senhor. E Deus vai preparar. Deus vai preparar. Deixa eu responder a última pergunta aqui. Vamos lá, qual é a última pergunta? Paz, pastor, sou casada há 6 anos. Nossas crises sempre acontecem quando meu esposo está sem dinheiro ou em uma condição financeira pior. Se ele tem dinheiro, tudo fica bem. O que eu faço? Ganha mais dinheiro. Ela está dizendo aqui que as crises acontecem, não é? Quando eles estão com pouco dinheiro, né? As crises acontecem quando eles estão com pouco dinheiro. Uma sugestão para as mulheres é fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, né? Eu já disse que eu vou lançar um cursinho sobre... Quem sabe eu vou falar aqui na Escola da Família sobre 50 maneiras de você ganhar dinheiro sem sair de casa. 50 maneiras de você ganhar dinheiro sem sair de casa, tá? Eu vou ainda falar sobre isso aqui, vai ser muito legal. Então,
Uma das maneiras de vocês resolverem isso, primeiro, é ter um melhor planejamento. Planejar melhor as finanças, né? Planejar melhor as finanças. Segundo, é muito importante que você, mulher, encontre uma maneira, não é? Encontre uma maneira de ajudar o marido fazendo algo para ganhar um recurso também. Isso ajuda muito. Minha esposa sempre me ajudou. Quando eu ganhava assim um salário bem pequeno na empresa que eu trabalhava, a minha esposa me ajudava muito, 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 sempre fazendo alguma coisa. Minha esposa pintava, fazia crochê, artesanato. Gente, minha esposa sempre me ajudou. E isso foi muito bom em um tempo em que a gente precisou desta força da minha esposa. Ó, agora na Páscoa eu estou vendendo ovos. Amo o que faço. A Jaciara tá dando um jeito lá, ó, entendeu? A outra aqui falou assim, olha, eu estou fazendo bolo, tá? A outra disse assim, essa pulseira do equilíbrio funciona? Essa pulseira. Gente, eu uso isso aqui, eu nunca fiz assim ainda uma avaliação mais profunda, assim, mas eu uso, certo? Mas eu uso, tá? Deus abençoe você, sua casa, Deus abençoe sua família. E ó, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã.